também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, assim mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Bem, irmãos, o texto que eu separei hoje, nós vamos trabalhar sobre um assunto que é muito importante para a igreja. Um assunto que, inclusive, é uma das marcas da igreja. Se nós, acho que os irmãos devem ter estudado, nós estudamos eclesiologia, nós vemos que tem a verdadeira igreja de Cristo é caracterizada por 3 procedimentos dentro da estrutura de liturgia. E seria a fiel pregação do Evangelho, seria a fiel administração dos sacramentos e a disciplina eclesiástica. Então, esse terceiro ponto é o que nós vamos tratar. A disciplina eclesiástica tem sido algo que tem sido desprezado no nosso tempo. Hoje, até, de certa forma, não está por falar de disciplina dentro da igreja. Afinal de contas, a estrutura dentro da igreja, alguns se doem com o pecado de outro, como, por exemplo, um pastor que tem receio de aplicar disciplina sobre uma pessoa porque essa pessoa é primo de outra pessoa, que é parente de outra pessoa. Então, assim, nós vemos a igreja sofrendo com isso. E eu acho que a nossa igreja presbiteriana, ela, por ser caracterizada por ser igreja de família, que as famílias fazem parte, nós trazemos os nossos filhos diante do Senhor. Então, de fato, a nossa família faz parte da igreja. Mas então, quando os propósitos pecaminosos dos homens, aquela vaidade de ter todo mundo na igreja, fala mais alto do que a santidade da igreja, a pureza da igreja, nós vemos um declínio espiritual. Então, eu não sei exatamente o que o pastor Diego dar aula. Infelizmente, eu nunca assisti uma aula dele, apesar de querer. Mas, assim, eu tenho um hábito de abrir os irmãos para a gente conversar, para a gente se expor um pouco, falar de coisas que a gente possa juntos agregar no nosso conhecimento. Tá? Então, assim, eu antes de ir para o seminário, eu fui presbítero da igreja do Chiep. E a primeira reunião do conselho, eu acho que foi a reunião mais tensa de todo esse tempo que eu passei como presbítero. Por quê? Tensa não no sentido de animosidade do conselho, mas tensa porque foi algo extremamente difícil. Foi a primeira reunião, a primeira matéria de Paulo foi a disciplina de um presbítero da igreja. Então, esse irmão, ele tinha a idade de ser meu pai. Quando eu fui eleito presbítero da igreja, eu tinha 22 anos. Ele tem filhos mais velhos do que eu. Hoje, graças a Deus, ele está restaurado, ajudando na igreja, trabalhando na igreja. Mas, naquele momento, eu pude ver o quanto que é pesado o trabalho de um conselho da igreja na administração da disciplina eclesiástica. E a palavra que eu falei para os irmãos era: poderia ser meu pai. Então, eu vi que eu precisava tratar com todo amor o irmão, com todo cuidado, com todo zelo, para que eu honrasse também ele como um ancião da igreja. E eu gostaria de a gente conversar um pouco sobre isso. Certamente os irmãos já têm um bom tempo na igreja e passaram por um momento que vocês viram a disciplina. Qual é o sentimento que nós temos quando vemos a disciplina? Pode falar. Tristeza. Certo. O que mais? O que nós temos no nosso coração quando vemos um irmão sendo disciplinado? Misericórdia. Perfeito. O que mais nós podemos dizer? Os sentimentos que nós temos. Certo. Então, nós somos impedidos a orar pelo outro. Isso. Perfeito. Então, o que é que nós estamos falando?
padecer daquele irmão. Então, quando nós vemos um sentimento de bem feito, nós podemos ver que nós somos bem distantes daquilo que o Senhor preparou para a igreja. Certa feita eu ouvi um colega de faculdade que tinha saído dos caminhos do Senhor. Ele passou um longo tempo dentro da igreja e ele falou algo que me marcou muito. Ele disse que o exército de Cristo é o único que, quando vê um machucado, termina de matar. Então, aquilo ficou marcado assim na minha mente, e eu acho que é importante que a gente trate sobre isso, né? Porque a palavra de Deus nos orienta sobre como nós devemos tratar. E nós tratarmos a disciplina de qualquer forma diferente, não seja aquela que Deus estabeleceu, nós estaremos deturpando aquilo que Deus deu para a igreja. E também estamos dizendo que nós sabemos uma forma melhor de tratar o pecado do que a própria palavra de Deus. Então, para que a gente tenha ideia, no contexto aqui do qual o apóstolo Paulo fala sobre esse cuidado com aquele que peca, com aquele que é surpreendido em falta, nós vemos aqui no capítulo 5, um pouco antes, nos versos 16 até o 26, ele faz um paralelo entre fruto do Espírito e a obra da carne. Aí percebam que, ao falar sobre isso, ele está falando que nós podemos tanto ter o fruto do Espírito, como também o crente pode, vacilante, pecar e alimentar na sua vida não o fruto do Espírito, mas o fruto das concupiscências da carne. Então, quando ele fala sobre essa questão do desejo que a pessoa tem de querer ser santo, isso envolve também o cuidado com o próximo. Porque certamente em algum momento algum irmão pode ser encontrado numa falta. Então, nesse momento, se nós dizemos que temos o fruto do Espírito, nós dizemos que somos crentes, como que nós vamos agir diferente daquilo que ele fala aqui de cuidado com o próximo? Então, a gente vê com muita frequência algumas pessoas que são criadas, a gente vê uma estrutura de casta dentro da igreja, em que você tem aquele que se considera o super crente, né, que está acima do bem e do mal, aquele super piedoso, né, e nós vemos aquele que é tratado como o menos espiritual da igreja. E a gente se questiona, será que nós somos espirituais tratando o mais fraco na fé, ou até aquele que cai, sem o devido cuidado? Então, veja, irmãos, que quando a palavra fala sobre a disciplina, ela, nesse caso aqui específico, ela não tratou exatamente do pecado da pessoa em si. Ela fala da obra da carne, mas ela fala para que o pecado de um crente da igreja não se torne o pecado da igreja. Nós podemos entender que na nossa vida, nós, como crentes, nós somos um corpo. Então, se uma parte é afetada, o corpo todo sente isso. E quando ele não sente, começa a rejeitar aquele membro, a coisa começa a ser mais dolorosa ainda. A coisa se torna mais triste. Então, assim, nisso que nós trabalhamos sobre o pecado, sobre como tratar um crente, nós vemos as seguintes qualidades que são necessárias na vida do crente para tratar isso. O verso 1 ele fala de um sentimento que tem sido desprezado nos nossos dias. Ele fala o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. É interessante quando nós olhamos o texto no original e vemos o que ele fala sobre brandura. Se nós formos lá, capítulo 5, verso 23,
E essa palavra que é utilizada para mansidão é a mesma que é utilizada para brandura. Então, o que é que o apóstolo está falando? Sabe aquele fruto do Espírito que o crente fiel tem, que ele diz ter? Se você diz ser espiritual e não tem mansidão, não tem brandura no trato com o irmão que está em falta, você está pecando. Perceba, irmãos, como na igreja nós estamos fortemente vinculados uns aos outros. De tal forma que se um peca, nós podemos como igreja pecar. Não podemos somar aquele irmão que cai como um pouco estranho no nosso mundo. Se nós pararmos e pensarmos de forma bem cuidadosa como nós temos tratado muitas vezes irmãos que têm um equívoco a respeito da doutrina. Nós devemos entender a doutrina como algo extremamente sério, como algo que nós temos que zelar, de fato. Mas o pecado do crente, o conhecimento pífio da palavra de Deus, o conhecimento errado da palavra de Deus. Mas se nós que dizemos ser espirituais, como presbiterianos, conhecedores profundos da palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, e não vemos que o irmão precisa ser orientado por melhor, nós também pecamos. Imagina que o pecado do irmão, um conhecimento limitado da palavra de Deus, torna o nosso conhecimento desprezado. Então, irmãos, na nossa relação com crentes, nós podemos entender dessa forma aquilo que Tiago fala lá no capítulo 2. Por favor, Tiago 2. Porque aquele que disse não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Então, irmãos, se nós não tratamos o irmão com brandura, nós pecamos. E uma coisa que tem sido confundida é brandura com permissividade. A igreja ela não pode, de forma alguma, o conselho não pode, de forma alguma, permitir o pecado do igreja. Isso aí já é irresponsabilidade. Mas você tratar o igreja de tal forma que a fugir do perdão do Senhor, nós caímos no pecado, porque mesmo Deus que fala que está errado você maledicente, você fofocar, você mentir, é o mesmo Deus que diz que você tem que tratar o irmão com brandura. É o mesmo Deus que diz que você tem que ser manso. Então, não estou falando aqui de um estereótipo de crente de piedade, ou meu irmão, eu vou te ajudar. Você precisa mostrar para aquele irmão que ele pecou, ele desonrou aquilo que a palavra de Deus fala, mas você vai estar com ele em amor. Ele não fala só sobre a brandura, ele fala também sobre os sentimentos de Jesus. 2 e 3. Veja: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Deus. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. O sentimento que Paulo de Deus fala é não só de brandura, mas de compaixão. O que é compaixão? Pode falar, fica à vontade. O que é o sentimento de compaixão? Você tem compaixão por uma pessoa. Amor pela pessoa. Sim. Misericórdia. É isso? Será que também é entendermos que
nós precisamos entender que o peso que um tem não é só dele. Perdão. Ser solícito. Exato. Um erro grave que nós temos cometido, irmãos, na nossa caminhada como igreja, é que muitos têm sido deixados pelo caminho. Um irmão some da igreja, a gente, primeiro, não trabalha nem de saber o nome da pessoa. É aquele irmão que senta naquele canto. Talvez na igreja de nós não tenha esse tipo de problema, mas mais fácil de trabalhar isso. Mas algumas igrejas, elas são tão grandes que você não sabe nem o nome da pessoa. A pessoa deixa de ir para a igreja, a pessoa... você não sabe o que foi que aconteceu. Aí você diz o quê? O pastor tem que ir. De fato, ele não está ordenado para cuidar do rebanho. Mas, será que apenas o pastor e o conselho foi estabelecido para o auxílio do cuidado do povo? Será que nós, como crentes, não temos sido negligentes desse cuidado um do outro? Será que o nosso coração, tão atarefado das coisas da vida, nós temos deixado as coisas de Deus em segundo plano? Então, a minha preocupação com o irmão, ela está bem inferior à preocupação que eu tenho com qualquer outro compromisso fora da igreja. Irmãos, o Senhor Jesus disse que se nós amarmos, nós seremos conhecidos por amar uns aos outros. Irmão, e como que nós estamos trabalhando o amor dentro da igreja? Sabe, é tão valioso nós batalharmos pelo bom proceder na nossa vida, pelo que as coisas estejam acontecendo da forma certa, mas Deus nos dá uma responsabilidade também nos conjuntos. O crente ele não é livre. Se nós apenas viemos para a igreja, ouvirmos a palavra, ouvirmos a pregação, somos edificados, precisamos disso. Mas isso não produz em nós amor pelos nossos irmãos. Se nós não estivermos próximos, nós não vamos nos tratar. Talvez você saiba de um problema de um irmão que nem o pastor saiba. E que você, com a palavra de Deus, com todo amor, com todo zelo, pode tratar isso. Nós temos entregado todas as responsabilidades na mão do pastor. Pensamos que temos um bispo. Não é assim. Nós somos um povo. Enquanto algumas igrejas que não conhecem tanto a palavra de Deus vivem isso de forma intensa e até errada, porque fragmentam a liderança da igreja, né? Qualquer pessoa chega um líder do grupo, a coisa vai se fragmentando e a igreja se torna uma coxa de retalhos, você não consegue identificar qual é a posição doutrinária da igreja. Nós que recebemos o mesmo alimento, a mesma palavra, temos deixado o pastor tocando o barco sozinho. Então, será que não tem um irmão que você não acha que você deva procurar ele, para cuidar dele? Será que nós passamos nessa vida e apenas temos que cuidar para que a nossa vida esteja em conformidade com a vontade de Deus? Será que o grande lance da vida cristã é como eu estou vivendo com Deus? Porque nós temos facilmente esse pecado. Como é que eu estou? Não pensar, como está a minha igreja? Será que eu tenho paixão pelo irmão? E às vezes o irmão não só no pecado,
Mas o irmão ele precisa de um apoio. O irmão perdeu alguém, o irmão teve alguma tristeza com algo que ele perdeu, ele precisa ser cuidado. Então, irmãos, quando a Bíblia fala para nós levarmos as cargas uns dos outros, porque assim nós cumprimos a lei de Cristo, ela nos quer dizer algo bem profundo. O que é a lei de Cristo? O que será que ela está falando de lei de Cristo? Vamos trabalhar aqui no texto. Pode olhar. Quero que os irmãos podem falar. É aula, não é pregação. Então, vamos ficar à vontade para se posicionar. O que seria cumprir a lei de Cristo? Se você vai para a carga do outro, você vai cumprir a lei de Cristo. Vemos no outro a imagem e semelhança de Deus, embora o pecado, embora o seu estado, a imagem e semelhança. Perfeito. E nós tendo essa percepção de que a pessoa carrega com ela a imagem de Cristo e que essas cargas que ele tem trazendo pecado, pode ser. Parece. Exatamente. Então, cumprir a lei de Cristo aqui seria obedecer a Cristo e amar o próximo. Cristo, ele resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Pastor? Isso. O próximo mandamento. Não é à toa que ele falou que amar a Deus sobre todas as coisas é a primeira tábua da lei. É isso, 4 primeiros mandamentos. Mas Jesus, ele amou tanto ao Pai, fez o quê? Se deu em sacrifício. Exato. Então, quando nós vemos que o sacrifício de Cristo não se consistiu só em amor pelo povo, mas acima de tudo, amor pelo Pai, nós entendemos que cumprir a lei de Cristo é entregar-se a sua vida a Deus, e isso vai refletir na sua relação com o próximo. Então, se nós levarmos as cargas uns dos outros, nós cumpriremos a lei de Cristo. Cristo amou ao Pai, e até o ponto de entregar sua própria vida, é isso? Entregou sua vida, nós fomos resgatados, e dessa forma é que nós vemos a compaixão de Cristo por aqueles que estavam perdidos. Ele viu que não havia ninguém que poderia fazer esse resgate, a não ser ele. Então, quando nós, esse nosso sentimento de superioridade, de que nós temos alguma coisa melhor do que o outro irmão, nós deixamos de entender que nós estamos na mesma peregrinação. Nós caminhamos para o mesmo lugar. Lá na igreja tem uma irmã que ela trabalha com natação. Ela é nadadora. E ela trabalha naquela travessia mais grande de Salvador. Ela disse: Bruno, quando você vê tudo dentro da água, aquela paz, mas não se engane, ali embaixo da água está um puxando o outro, um dando tapa no outro. Aquela saída, então, é um dando, botando a perna para o outro cair. É coisa que você nem imagina. Não é tudo bonito dentro da natação. E muitas vezes a igreja tem caminhado assim. Você vê aquele pessoal
Poxa, está todo mundo junto, todo mundo está ali nadando, o pessoal saudável, mas quando você vai ver embaixo da água, tem gente dando chão no outro, dando água, sabe? E é triste quando a igreja nessa realidade. Por fora está bonito, né? Nós temos uma boa teologia, falando litúrgico bíblico, mas a gente vai ver, o negócio não é bom, sabe? Quando você vai mexer na igreja, você vê que tem um irmão que está falando mal do outro, você vê que pergunta assim, não, eu vivo com ele. Sabe? Ele pode estar na igreja que eu só não quero ver a cara dele. Sabe? Então, irmãos, a gente tem se enganado sobre o que é de fato a compaixão do cristão. A compaixão do cristão envolve uma coisa chamada perdão. Deus nos amou, Jesus nos amou e nos perdoou na cruz. E talvez na igreja seja o lugar em que a gente esteja mais próximo. Eu acho que depois da família é a instituição a qual os seres humanos são mais próximos. Então, eventualmente, não tenha dúvida, você vai ferir alguém e alguém vai te ferir, e vai te machucar. E eles dizem que conviva com isso. Mas como que nós vamos trabalhar com esse problema, com essa situação da igreja? Será que nós vamos alimentar mais ainda a animosidade? Vamos alimentar os problemas? Porque o irmão, o pastor, há 5 anos atrás, eu passei por ele na Lapa, 6 horas da tarde. O pastor passou por mim, nem falou comigo, fez de conta que não me viu. O irmão, o presbítero, passou por mim, nem me deu um bom dia. E também, irmãos, aqui tem sentido que temos machucado. Sabe? Hoje, nós somos tão sensíveis, né? Tudo nos machuca. A gente sempre está pensando que a pessoa está pensando uma coisa contra a gente, né? Fulano falou isso, mas na verdade ele está querendo dizer outra coisa. Essas coisas que estão alimentando, isso tem que estudar a igreja. Sabe? Nossa hipersensibilidade. Nós precisamos, se nós somos machucados em algum momento, se nós sofremos algum mal, se achamos que um irmão pecou contra a gente na forma que ele falou, na forma com que ele tratou algum assunto, nós precisamos tratar primeiro com ele e também tratar a nossa vida com Deus. Porque a nossa falta de perdão não é um problema do pecado do irmão para com a gente. A nossa falta de perdão é um problema da nossa relação com Deus. É porque a gente não está entendendo direito como a coisa deve funcionar. Primeiro nós amamos a Deus, primeiro somos obedientes a Deus, e quando nós somos obedientes a Deus, isso será um reflexo da nossa relação com os nossos irmãos. Então, isso me faz lembrar também de outra situação que a gente tem dentro da igreja. Nós temos, por um lado, aqueles irmãos que são extremamente sensíveis, né? Não querem perdoar de jeito nenhum. Na história, nós também temos irmãos que são extremamente espirituais. Aí esses irmãos chegam assim, olha, fulano está fazendo isso, está fazendo aquilo. Ele desagrada a Deus. Mas eu estou orando, ore por ele, fale com a sua esposa. Eu vou falar na reunião, para todo mundo orar por ele, porque ele está fazendo isso. Então, é a impiedade vestida de piedade. E como tem tido isso hoje? Né? Aí tem uma brincadeira lá no seminário, o pastor vai dar um exemplo, não, porque teve uma vez que um pastor fez tal coisa, tá? Aí os meninos comigo, o pastor fala para a gente orar por ele, né? É mais ou menos isso. A gente quer saber o mal feito, diz que quer orar pela pessoa, mas é para saber a fofoca mesmo. É para alimentar o mal feito, mas não aumentar, para jogar fermento no negócio, sabe? Porque parece que miséria pouca é besteira, né? A gente quer um negócio valendo mesmo. E a gente quer aumentar o problema, aumentar o problema. Então, esse sentimento de compaixão nos leva
a cumprir o nono mandamento. O nono mandamento nos leva a zelar pelo bom nome do próximo. Não só pelo nosso bom nome, mas pelo bom nome do próximo. Então, a compaixão envolve também o fato daquele respeito que eu quero que o irmão tenha por mim, eu quero que o irmão também tenha isso por mim. Eu quero que o irmão seja respeitado na igreja. Eu quero que o irmão seja amado pela igreja. Então, irmãos, a gente não vai ficar a briga com ele. Porque se a gente fica repassando esses pecados, essas informações que vai destruindo a igreja, a gente está completamente distante daquilo que Deus quer para a igreja. Então, assim, levai-se a cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Vejam 1 Coríntios, carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 12. Aquele, pois, que pensa em pé, veja que não cai. Esse texto é bem conhecido da gente, né? Quem não tem um ano na igreja já sabe esse texto. E esse texto nos leva à ideia de compaixão por um sentimento que nós devemos ter, que é a humildade. Nós pensamos, irmãos, que o adultério é o pecado mais pavoroso diante de Deus. É uma coisa terrível, adultério. É um desastre que uma pessoa comete. Mas as consequências podem ser diferentes, de fato são. Mas uma pessoa que mente, você vê um irmão que é disciplinado, se não cometer um pecado público. Mas o que falar então da sua mentira? O que falar então quando você é dissimulado? O que falar então quando a gente entra nas pacificadores, né? Fulano falando que você está muito. Fique esperto com ele. Não estou falando mal dele não, mas só para você ficar atento. Tanta piedade. Eu fico com medo de tanta piedade que a gente tem às vezes, sabe? Então, irmãos, a compaixão envolve esse sentimento de humildade que nós precisamos ter. Entender que o irmão cometeu um pecado público, ele deve ser tratado publicamente, para a igreja saber que ele fez algo que desonra o Senhor, que entristece a igreja. Mas nesse momento, se lembre daquele pecado que você comete. Quando a gente entende que nós estamos no mesmo barco, que o outro peca, eu também vou sofrer as consequências disso, nós entendemos que nós precisamos de humildade para servir, da compaixão, da entrega ao próximo, e também abandonamos a nossa insensibilidade. Às vezes o lugar que uma pessoa mais queria para a igreja, para ter alguém com quem conversar, para ter alguém para compartilhar uma luta, para compartilhar até um pecado. Mas nós não temos sido, sabe, temos sido sabedoria no trato com isso, sabe? Porque a insensibilidade tem tomado conta do nosso coração de uma forma que a gente não faz nem ideia. Talvez aqueles que têm um pouco mais de idade possam se lembrar disso. Houve uma época que a gente via na rua um assalto, um homicídio, é uma coisa rara que nos chocava de uma forma impressionante. Hoje a gente liga na TV meio-dia e só morte,
insensibilidade ao pecado é consequência da nossa insensibilidade, da nossa cosmovisão. Nós temos nos tornado pessoas insensíveis. Falam que o irmão chega para conversar, eu não tenho nem paciência para ouvir. Afinal de contas, seu problema é tão pior. Ele não sabe o que ele está passando, ele está conversando comigo. Mas se ele soubesse o que ele está passando, ou então, sabe aquele irmão que sempre tem um problema pior? Você vai conversar um problema, a pessoa ela tem um problema que é pior. Assim, nunca você teve um problema que é digno de nota, que é digno de cuidado. O cara tem um problema que é pior do que o seu. E isso envolve a nossa sensibilidade. É triste. Nós vemos a igreja que não consegue sentir a dor, chorar com os que choram. Será que a nossa perspectiva sobre o que é ser cristão está certa, né? Vamos dar uma palavra de Deus. Quando você via que os apóstolos estavam presos e a igreja se reunia em oração, os irmãos se moviam em oração. Quando alguém estava sendo perseguido, a igreja rogava e sustentava aquele irmão. E aí, não, o fulano foi fazer outra coisa? Toma teu caminho. Isso, irmãos, tem sido algo tão sério que até irmãos que se propõem a abrir uma congregação que vai para aquele trabalho, às vezes não tem ninguém. Ele é do porteiro ao faxineiro, ao pregador, ele faz tudo. E nós não somos capazes nem de orar pelo irmão, de dar um tipo de apoio. Vejam que no trato da disciplina, nós estamos falando de algo macro, mas o problema dessa questão macro está nas pequenas coisas da igreja. Nós não sabemos compartilhar com os irmãos nem aquilo que elas fazem para a glória de Deus. Quem é que se dispõe aí na congregação? Às vezes a congregação longe, às vezes a congregação que tem irmãos tão carentes. Afinal de contas, tão bom ficar, nossa igrejinha, está tudo bem, a turma está aqui, vai estar irmão tal, vai estar tal irmão, e vai ser muito bom. Mas nós sabemos que tem um irmão que está ali labutando, dando todo o suor dele para que o trabalho do Senhor seja feito, e o máximo que nós conseguimos fazer é: vamos ao caminho, vai lá, deixa eu abençoar. Irmãos, vejam como a nossa insensibilidade tem sido um veneno. A insensibilidade tem sido a oposição à nossa compaixão. Não sentimos mais nada da dor do próximo. Nós dizemos até que não, ele tem que sofrer mesmo, porque ele é sofrer para crescer. Algumas pessoas até isso não foi a realidade do nosso presbitério, mas lá em Recife eu vi pastores no púlpito do próprio seminário dizendo que oravam para o seminarista sofrer. Não foi nenhum professor da casa, nada do tipo, mas um irmãozinho piedoso, sabe? Um pastor piedoso, assim, que chegou lá e disse que pedia a Deus para que o seminarista sofresse, para poder ser tratado por Deus. Sabe? Então, assim, talvez esse irmão não saiba nem o que os colegas passam, né? Irmãos que padecem a dificuldade até de se alimentar. E é um tentando ajudar o outro dentro da estrutura do seminário. E quando a gente vê, às vezes, aqueles que deveriam ser modelo da igreja, é isso que a palavra de Deus diz. O bispo, ele é modelo da igreja. Se você, Paulo fala para Timóteo, seja você padrão. O padrão dos fiéis. E aquele que é o pastor não é padrão. Então, assim, nós queremos ser uma igreja que tem compaixão por aqueles que estão sofrendo com o pecado. Queremos ter compaixão por aqueles que tropeçaram na nossa vida cristã. Nós precisamos ter compaixão nas mínimas coisas.
sujeito chorando, né? Quando ele chega, ele quer chorar. Não é isso a questão. Graças a Deus, o Senhor tem me sustentado muito bem. Não é a minha condição de penúria lá no seminário. Mas eu vejo os irmãos sofrendo muito com isso. Mas, se nós não sabemos tratar isso, cuidar um do outro, no auxílio de ligar, para saber como é que está, que compaixão é essa? Não está em pecado, não é só o pastor que tem que ligar para dar pastoral. Você tem que ir lá, o irmão está com você, para lhe apoiar no que for necessário. Irmãos, a suma de tudo que nós estamos falando é só um pouco. Aquele problema que o irmãozinho tem na igreja é o seu problema. A dor que ele sofre é a sua dor. Então, irmãos, quando a sensibilidade toma conta do nosso coração, nós não cumprimos a lei de Cristo. Agora imagina, você é cristão, sou, mas contra a lei de Cristo não. Aí você vai falar de um círculo quadrado. Como assim? Não faz sentido. Então, como o nosso discurso muitas vezes não faz sentido com aquilo que a gente tem vivido. A igreja precisa ser coerente. Se nós falamos que nós temos que amar um ao outro, é que de fato nós precisamos ser fiéis àquilo que Deus ensinou. Amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Irmãos, são conceitos tão básicos e simples do cristianismo que até que aqueles que não conhecem profundamente a Bíblia conhecem. Uma palavra de Deus fala, se a gente fica assim mordendo dentro da igreja, não é o fim disso. A igreja vai ruir. O apóstolo Paulo dá a recomendação para Timóteo, ele fala o seguinte: olha, as senhoras e os senhores, olha para ele como se fossem pais com a mãe. Aqueles que são mais jovens e as moças, olhem para eles como se eles fossem seus irmãos. Aquele padrão que o apóstolo Paulo está ensinando para Timóteo não é só padrão para aquele que é o presbítero da igreja, mas é um padrão para o crente. De que o idoso da igreja, como se ele fosse meu pai, como se ele pudesse ser minha mãe. Ao irmão eu trato ele como o meu irmão chegado, como a minha irmã. Eu zelo pelas irmãs da igreja, porque às vezes a gente vê, somente o jovem, né, vê alguma outra jovem que vai namorar com um rapaz descrente, e a primeira coisa que faz é: vou falar com o pastor. Ali, tem que cuidar dela com o seu irmão. Você vai, leva a palavra de Deus para ela. Mostra, olha, meu irmão, você está pecando nisso. Eu vou te falar aqui com todo amor, com conformidade com aquilo que a palavra de Deus está me ensinando. E daí, é que de fato nós vamos vivendo nas pequenas coisas do verdadeiro evangelho. Nós apegamos aos grandes conceitos da Bíblia, a compreensão sistemática dela, a teologia bíblica, às vezes coisa tão complexa de entender a progressão da revelação, mas as coisas pequenas da revelação, que até um descrente, se ler a Bíblia, vai saber. Tá? Então, a gente quer o macro da Bíblia, o máximo conhecimento da Bíblia, mas as coisas são básicas, elementares, que um crente, uma semana de igreja, vai saber, a gente não quer voltar. Então, vou passar da compaixão, falei primeiro da brandura, que é necessário. O apóstolo Paulo fala que nós devemos tratar uns aos outros com brandura. Falei também da compaixão. E o último, a última característica
batalha para a igreja na administração da disciplina, lá nos versos 4 e 5. Diz o seguinte: mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Quando o apóstolo Paulo fala de cada um provar o seu labor, aí vem um aspecto individual. Nós saímos do aspecto macro, do trato do pecado, e vemos para como nós temos tratado os nossos pecados. Às vezes, o que acontecido é que nós vemos um irmão cometendo um erro, fazendo uma coisa errada, e nós começamos a dizer: olha, eu sou até bonzinho perto do fulano, sabe? Porque perto do que ele faz é terrível. Então você pensa até que você está bem com Deus. Ou seja, quando o crente tem um parâmetro de santidade, de fidelidade a Deus, de outro irmão, a propensão dele é cair. Vamos voltar para um ensino elementar da palavra de Deus. O padrão do crente é só Cristo. Não é porque o irmão fez algo que é errado que você vai se conformar com isso, que você vai fazer aquela mesma coisa. Não é porque um irmão é ríspido com você que você vai ser ríspido com ele. Não é porque tem gente que é muito ignorante que você também vai ser ignorante. Então, irmãos, uma das coisas que a gente luta é para ser santo fora da igreja, sabe? Porque em casa, quando o irmão, nosso irmão, o filho do nosso pai, fala uma coisa para a gente não quer ouvir, a gente retribui. Até o nosso próprio pai, nossa mãe, fala alguma coisa que a gente sabe que é injusto. A gente retribui e espezinha. A gente, assim, enquanto a gente não machucar, assim, para sangrar, não está satisfeito, sabe? Ele tem que falar tudo que está dizendo, está aqui, ó, está aqui. Né? Você está deixando aqui isso. Aí você vai, não, porque você há 5 anos atrás você me falou isso, mas a gente não tinha conversado isso, não liberou perdão. Então a gente busca sempre que o outro cumpra a lei de Cristo, para que a gente também cumpra. Vivemos como poucos, sim, mas vivemos também de forma individual, meus irmãos. E quando nós vivemos de forma individual, nós precisamos sempre de uma autoavaliação. Ao tomarmos a ceia, o que a palavra de Deus diz? Quando nós vamos trazer a nossa oferta diante de Deus, o que a palavra de Deus nos diz? Se você sabe que tem algum irmão que tem uma coisa contra você, vai primeiro tratar com ele. Veja como a autoavaliação é uma marca do crente. E nós estamos ficando muito bons em avaliação de vida espiritual dos outros. Avaliamos o grau de espiritualidade da pessoa. Avaliamos o grau do pecado da pessoa. Né? É como se Deus tivesse dado para a gente algum tipo de pecômetro. Né? O nível de pecado vai subindo a cada instante. Não. Deus apenas fala que o pecado é a transgressão dele, que ele se ira contra o pecado. Ele odeia o pecado. Esse é a palavra de Deus fala. Então, se Deus odeia o pecado, eu tenho que zelar não só pela santidade da igreja, mas inicialmente pela minha própria santidade. Porque a palavra de Deus nos diz que eu vou experimentar o meu labor. Experimentar o meu labor tem pessoas que têm extremamente dificuldade em falar a verdade. Eu já vi homens falando que a maior dificuldade que ele teve quando se converteu não foi deixar bebida, não foi deixar a vida de adultério, mas o grande pecado que ele tinha era mentir. Ele mentia.
toda a vida na igreja. Eu penso, a gente está na frente da igreja, ajuda a igreja, é um membro presente, assíduo, uma bênção na igreja. Mas, internamente, a gente pode estar focado. Porque a gente não lê a palavra, a gente não ora, a gente não usa dos meios de graça. Então, irmãos, quando a Bíblia fala da autoavaliação e que nós devemos experimentar o nosso labor e se gloriar unicamente na gente, a Bíblia está falando que nós devemos nos alegrar com as nossas vitórias. Quando nós deixamos de pecar, não é você dizer, olha, eu não faço isso, fulano faz, olha como eu sou melhor do que ele, eu sou tão bom, que eu não cometo isso que ele está fazendo, sabe? Eu sou tão fiel a Deus, tão puro. Então, se nós queremos nos gloriar, queremos ter algum parâmetro para a nossa vida, nós não devemos nos gloriar no outro. Há também na igreja algumas pessoas que ficam confabulando umas contra as outras. A gente está falando que quando um peca, a pessoa diz, olha, olha, fulano não fez só isso não. Eu sei isso dele. Aí vai dando assim, sabe? Fica a corrida da pessoa. Eu estou falando de forma bem clara, assim, simples, para a gente poder entender coisas que são tão triviais dentro da igreja. Mas não se ganha. O grande problema da igreja não está em grandes coisas, mas em questões simples que a gente tem desprezado. E o fato de nós olharmos para as nossas vidas e entendermos que nós somos pecadores, carecemos da graça de Deus, mudará completamente a história da igreja. Veja Lucas, Lucas. Veja que capítulo 18, versos 9 a 14. Roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda com este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, se é propício a mim pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, fica claro aqui para a gente que nossa oração sempre é essa: ser propício a mim, pecador. Se importe menos com o pecado do irmão. Se importe menos com a vida do irmão. Sabe, não fique querendo medir o grau de espiritualidade dos outros. Deus que faz isso. Você pode ter como pessoa pensando naquele que Jesus vai dizer que nem conhece. Então, nós temos que aumentar o nosso labor. A dureza de conviver com o nosso pecado diariamente. Outro texto, nós vamos voltar nele, é de Tiago. Só que nós vamos ler alguns versos antes. Tiago, capítulo 2. Tiago 2, só que nós vamos ler dessa vez o verso 8 a 11. Nós temos só 11.
vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, quando matas, vem a ser transgressor. Irmãos, a palavra de Deus nos chama para um relacionamento sincero com Deus. Um relacionamento que nós entregamos tudo aquilo que nós fazemos para Ele. E nos entregamos também como pecadores, pedindo a Ele que nos molde em conformidade com Ele, nos molde para sermos bons crentes, nos molde para podermos contribuir na igreja. Talvez você nunca pregue na igreja, você nunca dê uma aula de escola dominical, mas você cuidando do seu irmão, e você sendo fiel a Deus, cuidando da sua vida espiritual, zelando pela fidelidade da igreja, orando pelo seu pastor todos os dias, orando pelo conselho da sua igreja todos os dias, tenha certeza que você vai ajudar muito a sua igreja. E se alguém cair no meio da caminhada, você não vai ser pedra de tropeço, você vai ser fazer a restauração. Ao mesmo tempo tão difícil que exige nós
a todo momento, autoavaliação, piedade, humilhação na presença de Deus e ao Senhor para que a graça dele seja constantemente. Pai, nós temos dado a tua palavra. Aprendemos aquilo que o Senhor nos ensina, aprendemos a tua vontade para a tua igreja. Entendemos, Senhor, que precisamos cumprir, assumir a nossa responsabilidade de sermos santos para preservar a tua igreja. Cuida uns dos outros. Senhor, nos dá amor verdadeiro uns dos outros. Que a gente possa, Senhor, com mais verdade, que não seja um amor selado, falso, mas que haja zelo pelo irmão, a vontade de rever o irmão, a vontade de cuidar do irmão. Senhor, não há lugar mais precioso do que estar no meio. Não temos como ter amigos melhores do que aqueles que foram comprados pelo sangue de Deus. E Senhor, nos chamou de amigos porque nós conhecemos a tua vontade. E que sejamos amigos do Senhor, amigos uns dos outros, vivendo a fidelidade agora do Senhor. Ao mesmo tempo, Senhor, preserva a nossa igreja dos falsos ensinos, preserva a tua igreja dos falsos mestres, para que a tua igreja, Senhor, possa permanecer fiel a ti, fiel à tua palavra, no meio de nós, Senhor, aqueles que não têm nada da tua palavra, aqueles que não querem ter nenhum tipo de compromisso com o Senhor, e que são na igreja apenas com a finalidade de alcançar o êxito pessoal, de ter algum desejo pessoal concretizado. Traz a tua igreja apenas aqueles que foram remidos pelo Senhor e aqueles que estão comprometidos com a ação da palavra do Senhor e com a vida íntegra e reta diante do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela simplicidade da tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala conosco. O Pai fala com o Filho de forma simples e maravilhosa. Oramos graças a Deus. Nós saímos aqui à tarde, às 17 horas, para o culto vespertino. Eu acho que eu esqueci de saudar os visitantes do intervalo. Tem alguém nos visitando pela primeira ou segunda vez? Todos estão aqui. Tá bom, seja bem-vindo. Você já com sua mãe? Tá bom, seja bem-vindo. Como é a nome, senhora? Aqui um garotinho. Tá bom, sejam muito bem-vindos. Deus os abençoe. Estamos despedidos.